7h57, estamos de volta com o Agora. E a gente volta a falar sobre os impactos das tarifas dos Estados Unidos no mercado financeiro. Como a gente já mostrou aqui, o tarifaço provocou perdas gigantescas para grandes companhias. E a gente vai analisar esse cenário agora com o André Fernandes, head de renda variável da A7 Capital. Oi, André, bom dia para você. A gente viu aí, né, eu e a Mari comentamos ao longo dessa semana, várias quedas no nosso telão, na nossa arte, as empresas, né, as ações das empresas de tecnologia, principalmente em queda livre, e isso deve permanecer ainda por um bom tempo, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Paula. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. Realmente, o estresse deve continuar nos mercados. Agora há pouco, a China já anunciou uma retaliação, taxando os Estados Unidos em 34%. Os futuros americanos que estavam caindo ali, mas em uma menor proporção do que foi visto ontem, as bolsas mundiais também, amanhã sendo em queda, mas com uma queda menos abrupta, acelerou bem a queda agora nessa manhã, após essa notícia. Então, a gente já tem novamente os futuros americanos caindo próximo de 3%, as bolsas europeias caindo forte também, e isso deve ser refletido em todas as outras bolsas. Esse movimento da China agora dá início, então, a talvez, de fato, mesmo a tal da guerra tarifária, porque tinha um ataque, agora veio o contra-ataque. Isso, para os mercados financeiros, o que dificulta em particular é saber como tomar decisão, é isso, assim, quais os ativos eu devo apostar ou não. Tem alguém que sai ileso, na tua opinião? Olha, dá para falar que o Brasil se saiu bem, tá? No dia que ele anunciou as tarifas lá de 10%, que é a tarifa mínima que ele está anunciando para os países, no dia seguinte as bolsas caíram forte, mas o próprio Ibovespa aqui, ele chegou a cair, mas acabou fechando zerado, né? Fechou ali com uma queda leve de 0,04%. E isso só aconteceu desde 2001, uma vez só. E foi exatamente em setembro de 2001, quando o S&P caiu mais de 4,5% e o Ibovespa acabou subindo. Foi a única vez que teve esse sinal trocado, né? Geralmente, como não somos uma ilha, né, a gente acaba tendo isso daí refletido no nosso mercado. Mas não foi o que aconteceu ontem. E ontem, mesmo com ações que têm um grande peso no nosso Ibovespa, como Vale, Petrobras, entre outras, que representam praticamente 40% do índice, ainda assim o Ibovespa conseguiu fechar zerado. Então, acho que em toda essa guerra tarifária, o Brasil se sai bem porque agora abre portas para outros parceiros comerciais. Então, a gente já vai ver a China tentando negociar com outros parceiros, a própria Europa, que já anunciou ontem que também vai retaliar os Estados Unidos, já anunciou que vai procurar outros parceiros comerciais. Então, o Brasil acho que ficou bem na foto no meio desse tornado que a gente viu agora. Ou seja, André, Brasil afetado também, mas não imune, né? E agora está atraindo também investidores de fora para cá cada vez mais, não é isso? Exatamente. E um ponto positivo também nós estamos vendo as commodities em queda. Como as commodities são ativos negociados por todos os países, né? Então essa guerra tarifária acaba impactando forte, principalmente esse setor. E com a queda das commodities, a gente pode ver também o trabalho do nosso Banco Central em relação à inflação se tornar um pouco mais fácil também. Então a gente está vendo petróleo em forte queda, metais básicos também em queda. Isso daí deve começar a baratear alguns produtos e facilitar o trabalho do nosso Banco Central. E aí o mercado já pode começar a cogitar algum corte de juros para o Brasil já esse ano. Já começaram a cogitar nos Estados Unidos, porque o mercado acredita que com essas medidas tarifárias do Donald Trump, quem vai mais sofrer com isso, num primeiro momento, vai ser o consumidor americano. Então, a inflação lá deve começar a se elevar. O eleitor do Trump lá, ele sabe que os produtos vão ficar mais caros, ele já sabia do plano de governo do Trump, e ele está disposto a pagar esse preço com a promessa de que empregos serão novamente sendo criados nos Estados Unidos, principalmente ali na parte da indústria. Agora, a Paula comentou na primeira pergunta dela sobre o setor de tecnologia, né? Com esse anúncio agora da China ainda, esse setor é muito afetado por essa bilateral Estados Unidos e China, né? O que você espera que vai acontecer aí? É uma queda profunda momentânea ou esse setor não tem mais como voltar atrás e vão ter que estabilizar em algum momento e daria ainda para apostar, ainda que com cautela, nas empresas ou no setor de maneira geral?
Olha, no setor de tecnologia, a gente está com a seguinte opinião. Tem essa guerra tarifária aí, tem também, às vezes, surge uma investigação sobre alguma empresa de tecnologia, justamente para fazer essa pressão política em relação a elas. O problema, no caso das ações de tecnologia, é que na virada do ano e no início do ano, os grandes alocadores globais, né, tem sempre um relatório ali que sai todo mês, uma enquete, né, com eles perguntando como que vocês estão de caixa, como que vocês estão alocados. E no início do ano, esses grandes alocadores globais, que são quem move os mercados, eles estavam com apenas 3% em caixa. Ou seja, já estava todo mundo alocado. E é sabido no mercado que a grande maioria deles estava alocado em ações dos Estados Unidos e principalmente em ações de tecnologia, que são as 7 magníficas, né, que são conhecidas por lá. Ou seja, já estava todo mundo alocado para o mesmo lado. Só que os múltiplos dessas empresas estavam muito elevados, essas empresas já estavam muito caras e essa alocação deles era acreditando que elas vão continuar ficando cada vez mais caras. Só que quando esses grandes alocadores globais já estão 100% alocados, quem mais vai conseguir comprar essas empresas para fazer com que as cotações delas voltem a subir? Porque são eles que têm um grande volume. Então, eles começaram a fazer essa conta e falaram, opa, peraí, vamos começar a realizar parte desse lucro, porque a gente já está muito alocado. Então, grande parte da queda das ações de tecnologia foi por conta dessa realização de lucro desses grandes alocadores globais. Agora, na parte comercial, a gente não acredita que essas tarifas mudem muita coisa para elas, tá? Eu acredito que hoje ninguém vai deixar de usar um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, Amazon, Google. Então, são empresas assim que talvez elas não estão tão preocupadas em relação a essas tarifas. O que pode acontecer com esse estresse global, os grandes alocadores continuar realizando, continuar fazendo caixa, para depois comprar elas num momento mais oportuno, depois de ter acalmado um pouco os mercados. André, eu queria que você comentasse especificamente que ontem a Mari e o Rodrigo, né, nossos analistas, estavam comentando aqui sobre a queda das ações da Apple, né, que isso também afetou o mundo inteiro, globalmente a gente vê, e a gente sabe também que a maioria das peças da Apple são feitas na China, né, e agora parece que a Apple começou a fazer algumas peças na Índia, só que os Estados Unidos também sobretaxaram a Índia, enfim. Não vai mais compensar, por exemplo, muita gente acabar saindo do seu país para ir comprar acessórios da Apple nos Estados Unidos, por exemplo, que isso já vai, às vezes, vai sair mais caro do que comprar aqui no Brasil numa loja parcelado, não é mesmo? Exatamente. A Apple já apresentou uma queda, né, nas suas vendas nos últimos balanços, né? Tanto é que o próprio Warren Buffett, que é um grande gestor que tinha uma grande posição em Apple, ele veio reduzindo essas posições ao longo de 2024, tanto é que ele está com um baita caixa ali na Berkshire, né? Mais de 300 bilhões de dólares ali em caixa, e em grande parte veio das vendas que ele fez da própria Apple. Os Estados Unidos, o Trump, no caso, ele também está tentando tornar os Estados Unidos um pouco mais competitivo na parte de exportações de bens, né? Eles são muito bons em exportar serviços, é algo que eles conseguiram evoluir muito ao longo das décadas. Só que a parte industrial acabou perdendo competitividade, justamente por conta da China, da Índia, que o pessoal começou a produzir os produtos por lá. Mas com um dólar mais fraco, com o mercado projetando que a economia americana deve desacelerar por conta dessa política de tarifas, os Estados Unidos começam a ficar um pouquinho mais competitivo. Então, provavelmente, o plano do Trump vai tentar fazer algum acordo com essas big techs, e principalmente a Apple, que você citou, para tentar, olha, a gente já está ficando um pouquinho mais competitivo, o dólar já não está mais tão caro como era ali em 2023, 2024. Não quer começar a produzir aqui, a gente faz alguma coisa de diminuir impostos ou outras taxas para vocês conseguirem produzir aqui. Mas eu acho que para o consumidor que vai para os Estados Unidos comprar produtos da Apple, ainda deve ser até vantajoso, porque provavelmente o dólar deve continuar se desvalorizando por conta dessas tarifas, tá? Então, o dólar como moeda de valor no mundo não deve perder essa posição, apesar dos grandes bancos centrais estarem comprando muito ouro, mas o dólar ali se desvalorizando acaba tornando esses produtos até um pouco mais baratos para o consumidor final.
Uma das grandes anúncios, das preocupações internacionais, inclusive debatidas ontem, é a desaceleração econômica global, né? Então, assim, em função das tarifas, dessa desorganização, você ter a possibilidade de ter uma redução, até, enfim, 1% do PIB aí internacional. Mas você já adiantou aí numa outra resposta sua que você acha que uma reação possível vai ser a queda dos juros, né? Uma tentativa de incentivar as economias, seja nos Estados Unidos, seja o efeito que ele acaba tendo mais global. Na tua opinião, e aí pensando muito em mercado financeiro, essa desaceleração e essas dúvidas em função das dúvidas comerciais podem ser contrabalanceadas de maneira suficiente, mesmo com queda de juros e com isso em pouco tempo, então você conseguir não chegar numa situação de recessão? Você está fazendo uma aposta mais equilibrada? Está dormindo bem? Você está com uma aposta positiva, com mais tranquilidade em relação ao que pode vir? Olha, em relação ao Brasil, a gente está tranquilo, a gente está até otimista. Inclusive, as projeções de PIB no Brasil estão sendo elevadas, não rebaixadas. Então, isso daí é um ponto positivo. O que aconteceu ontem também deixou a gente ainda mais positivo, porque a gente viu que o Ibovespa praticamente não caiu no meio desse tornado todo, e a gente viu que grande parte das empresas que subiram ontem no Ibovespa são empresas bem sensíveis a juros. Então, já é o mercado se posicionando para um possível corte de juros no Brasil ainda esse ano. Para os Estados Unidos, está muito claro que o Trump está querendo forçar o Fed a baixar os juros por lá, justamente para tentar ajudar as empresas da indústria, né? Que é onde ele está querendo ali, onde ele vai gerar mais emprego, né? A parte de serviços tem um salário bom, um salário médio bom, que todo mundo quer trabalhar na área de serviços por lá, mas onde ele vai gerar mais vagas vai ser na parte da indústria. Então, ele está tentando forçar o Fed a cortar juros, então é bem possível que o Trump, se vier uma recessão técnica nos Estados Unidos, nada muito profundo, mas vir uma desaceleração, para ele vai ser bom, vai estar dentro do plano dele. O Fed vai ser obrigado a cortar os juros porque a economia está desacelerando. Hoje a gente vai ter o payroll às 9h30, que é o relatório mais importante de emprego nos Estados Unidos. Já vai ser o dado de março, então a gente já vai conseguir ver se teve algum impacto negativo essa política de juros mais alta nos Estados Unidos na parte de emprego, porque o Fed ele não mira só a inflação. Ele tem a meta de inflação dele lá, mas ele também tem a meta de emprego. Ele não pode deixar o mercado de trabalho desandar. Então, se vier uma criação de vagas menor do que o mercado espera, já vai acender o sinal amarelo ali para o Fed. Ele vai monitorar cada vez mais alguns indicadores antecedentes nos Estados Unidos que já começam a apresentar desaceleração. Ontem, por exemplo, teve os dados de serviço por meio do Instituto ISME, que faz essa medição e é o que o mercado mais acompanha, já veio bem abaixo do que o mercado esperava. Então, já indicando uma desaceleração na economia americana. Perfeito, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. André Fernandes, Head de Renda Variável da A7 Capital. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Para vocês também, muito obrigado. Obrigada.